Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui para mais um bate-papo. O nosso convidado de hoje é o Joedir Teixeira, ele é autor do livro Gestão de Negócios. Então, a nossa conversa vai ter como base aí o livro dele. O Joedir tem a parte conceitual, mas tem a parte muito prática aí. Eu vou deixar ele se apresentar, que ele vai fazer isso com mais propriedade do que eu. E a gente chamou ele para bater um papo dessas 7 variáveis que ele traz aí para a gente no livro. Joedir, conta para a gente um pouco mais, que papo é esse das 7 variáveis aí? Como é que você chegou nisto? Boa noite, Olegário, boa noite ao Geraldo, boa noite a todos que estão aí nos assistindo. E quem vai nos assistir depois, que vai ficar gravado nesse material, então quem estiver nos assistindo. Eu tenho aí uma longa carreira, eu fui executivo de grandes empresas durante 25 anos, eu comecei minha carreira na BR Distribuidora, lá na fundação da BR Distribuidora, aí eu fui gerente de logística, gerente financeiro, gerente de venda regional, nacional, assistente de diretor e diretor da BR. Me aposentei cedo e virei varejista. Então, e aí virei varejista, fui ser consultor, fui fazer consultoria, eu sou varejista até hoje, sou um pequeno empresário varejista até hoje, e sou um estudioso de varejo, aí fiz mestrado em marketing lá no passado, depois fiz mestrado em gestão estratégica de negócio e meu doutorado em administração com foco em varejo e supermercado. Então, eu sou um estudioso de varejo. E ao longo desse tempo, eu tenho 16 participações consecutivas na NRF, e a gente verifica o seguinte, que tem muitas novidades, todo dia surge uma novidade nova, surge uma tecnologia nova, e as pessoas vêm procurando. Professor, como é que eu uso essa tecnologia? Como é que eu uso isso? Como é que eu uso aquilo? E esse ano eu fui lá para a NRF, e o tema central foi o metaverso. E ao chegar ao Brasil, eu estava até fazendo uma palestra lá na Associação Comercial de São Paulo, onde eu sou conselheiro, falando sobre a NRF, eu falando sobre metaverso. E aí tem o professor Roberto Macedo, né, aquele velho professor Roberto Macedo, que estava presente, ele perguntou, Joedir, como é que o pequeno empresário ele implanta o metaverso lá no negócio dele? Eu parei. Eu falei, ô professor, vou dizer uma coisa para o senhor sobre o metaverso. O metaverso é uma coisa que a gente não pode ignorar, mas é uma coisa que, para o pequeno e médio, ele ainda está um pouco distante. Então, a recomendação que eu dou é fazer o básico bem feito. Primeiro, a gente tem que construir a casa a partir do alicerce. É fazer o básico bem feito. E, a partir desse básico bem feito, aí se pensa em novas tecnologias. Eu falei, vou escrever um livro. Aí peguei 3 professores que trabalham comigo aqui na Universidade do Varejo, acabei escrevendo o livro e convidei para cada um escrever um artigo e saiu esse livro, As 7 Variáveis, que todas as empresas precisam ter. Por quê? Porque as pessoas estão pensando em usar metaverso quando não tem nada do básico bem feito. Então, você tem que primeiro definir essas 7 variáveis, ter o processo bem definido, e aí sim, eu vou pegar o metaverso para quê? Para melhorar a minha experiência de compra, para melhorar a minha exposição de produto, para melhorar o meu visual merchandising, para melhorar a minha comunicação com o meu público. Ele tem que saber para que ele vai usar. Então, e aí eu resolvi, Olegário, fazer uma pesquisa que eu vou até compartilhar aqui rapidinho, ver se eu acho aqui. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu fiz essa pesquisa aqui, ouvimos 61 empresário e gestor de empresa varejista, e esse aqui é o perfil, ou seja, 47 de pequenas empresas, 13 de grandes, 23 de média e 16 de microempresas, ouvindo esses 60 empresários. E aí eu perguntei, qual era o segmento? Aqui são os segmentos representados, tá? Hipermercado, em função até do grupo aqui, tem muitos que responderam. Eu acho que até o Geraldo está aqui dentro desses 61. Aqui tem o perfil de quem respondeu, né? Por isso que o maior, 34, aqui está hipermercado, aí tem a participação do grupo do Olegário aí, que é um dos grandes respondentes. E aí eu perguntei em que região do país eles estavam, também está representado no país todo, por região, 60% aqui do Sudeste, mas tem Norte, tem Nordeste, tem Centro-Oeste, está bem representada essa pesquisa.
E aí, o que eu queria saber é o seguinte, maturidade de gestão. Eu usei aqui aquela matriz de importância e desempenho, eu defini o que era cada uma das variáveis e perguntei qual o nível de importância que ele atribuía àquela variável. E depois perguntei qual o nível de desempenho que ele achava que estava entregando para cada uma delas. E aí, gestão financeira, a média foi de 9,17, estão entregando 7,72. Gestão de produto, 8,97 e 7,64 de entrega. E assim sucessivamente. Aí eu fiz 2 cortes. Um para o total, isso aqui é o total de todas as respostas, e fiz uma da pequena empresa para saber se tinha muitas distorções. E acabou dando mais ou menos o mesmo resultado. Ou seja, entre a importância e desempenho existe um gap grande. E aí eu fiz outras perguntas, por exemplo, perguntando: você tem interesse em investir seu tempo e até dinheiro para aprofundar os seus conhecimentos sobre essas variáveis? 97% responderam que sim. Tá? Então, eles julgam importante e estão dispostos a fazer alguma coisa para melhorar. E se a gente for na prática, a gente que tem alguma experiência em pesquisa, a gente for ver na prática, a gente vai identificar o seguinte, que como são eles que estão fazendo, né, eles atribuíram até uma nota maior do desempenho. Se a gente for lá na prática, a gente vai ver que talvez o resultado do desempenho seja até abaixo desse nível que eles apontaram. E aí você vê que existe uma oportunidade muito grande de melhoria e esses empresários estão dispostos a melhorar. Então, em função disso, eu resolvi escrever o livro, né? Não só escrevi um livro, mas fiz um MBA de curta duração, que está disponível lá na plataforma da nossa empresa, a JTB Consultoria, e estamos divulgando isso aqui para ajudar as pessoas a melhorar o processo de gestão para tornar o negócio mais competitivo. Eu vou tirar essa tela, né? E vou deixar aqui para a gente agora bater um papo e conversar. Eu peço a você, Olegário, que faça aí a pergunta que você quiser aí para a gente iniciar o nosso papo. Hoje, Jardim, tem bastante assunto, né? Você trata aqui 7 variáveis. Mas eu queria começar para você assim, quando se fala em gestão estratégica de negócio, eu gostaria que você desse uma sintetizada aqui para a gente, a abordagem que você dá, e depois, junto com gestão estratégica, uma dica, né? Porque nós estamos aqui com o jeito do varejo, que é pragmático, gosta de uma dica ali que você pudesse dar aí, considerando sua experiência, né, tanto conceitual quanto prática, né? Porque você combina os dois aí. Eu, quando falo em gestão estratégica, Olegário, eu falo o seguinte: o que é estratégica? É você olhar a empresa no curto, médio e longo prazo, né? Que às vezes você pode estar fazendo alguma coisa que é muito boa hoje, mas tem uma repercussão a curto, médio prazo que não seja tão favorável. Então, eu olhar a empresa curto, médio e longo prazo e olhar a empresa como um todo. Isso é que eu falo de estratégico. Eu tenho que olhar, isso hoje é uma grande deficiência, né? Uma grande dificuldade do gestor, que as empresas, antigamente, você tinha uma pirâmide bem alta e tinha pouca área de especialização. Essa pirâmide foi achatando e hoje você é o CEO de uma empresa e você cuida de N áreas diferentes, cada um com experiência diferente, porque as pessoas ficam menos tempo na empresa, cada um olhando. E é muito difícil você focar nos objetivos estratégicos da empresa. Então, essa é uma das grandes dificuldades. Então, eu abordo isso. Abordo a necessidade de você fazer uma análise, que eu não falo lá no livro de análise SWOT, mas é a necessidade de você fazer uma análise interna das suas forças e das suas fraquezas, e, em função disso, definir estratégia para minimizar as suas fraquezas, fazer uma análise do ambiente externo para você identificar as oportunidades e as ameaças, e aí definir estratégia para aproveitar as oportunidades e reduzir as ameaças, e de definir sua missão, valores, propósito da marca, né? Porque a gente que tem o cabelinho branco, antigamente comprava um produto para usar a marca. Hoje as pessoas compram o produto da marca em função do propósito dela. Então mudou tudo isso. Então, a gente definir missão, visão, valores, propósito,
definir um mapa estratégico das ações, aí colocando para cada ação, definindo entre o BSC, né, para cada uma delas você definir qual é o objetivo, qual o indicador que você vai controlar, qual a meta e qual a estratégia que você vai adotar para chegar àquele ponto, e também indicadores de desempenho, gestão por indicadores, porque aquilo que não se mede não se melhora. Então, eu defino lá no livro as principais áreas com os principais indicadores. Então, isso aqui, de uma forma bem rápida, né, que está no livro e aí com detalhe. E o livro é aquele para você ler e aplicar. Não precisa você, se tiver dúvida, nos procure que a gente ajuda, mas é um livro é como se fosse um manual de varejo. Você lê o manual e aplicar. Então, tem toda a parte teórica, que é principalmente essa parte de gestão estratégica, mas de uma forma bem simples, para que qualquer um possa ler e entender, né? E eu acho que o prático que a gente pode deixar aqui disso é que, se você já pensou, né, qual é o propósito da sua marca, a não ser vender produto? Porque se o seu propósito for só vender o produto, realmente o seu futuro pode não ser o mais favorável. Então, é pensar que a empresa de hoje precisa ter um propósito, né? E esse propósito não pode ser só vender um produto. Então, só resumindo, seria essa parte para a gente não... Tá. Porque tem muitas variáveis para a gente falar. Tá, mas eu vou te provocar um pouquinho. Você falou que eu podia perguntar o que eu quisesse, então, e nós não combinamos perguntas, então eu vou provocar. Quando a gente está pensando em varejo, tem duas coisas no varejo que são muito interessantes. Lógico que eu estou generalizando, né? Mas o varejo pensa assim: primeiro, no varejo, o varejista ele pensa muito mais com a cabeça de um distribuidor do que de uma gestão de marca, porque quando você fala em propósito, como as pessoas compram, é uma cabeça que a indústria já tem, mas não é uma cabeça, um mindset, um jeito de pensar do varejo. Então, primeira coisa. O segundo, que no varejo, o urgente sempre passa na frente do importante. Então, está sempre... A metáfora que eu brinco muito no dia a dia é o bombeiro ou motorista do SAMU, né? Está sempre pagando incêndio ou com uma urgência ali, correndo atrás de alguém. Como é que você falaria de dica dessa pessoa que está no varejo, você está trazendo aqui que ela tem que fazer essa gestão estratégica do propósito, porque mudou, mas se ela está dentro de uma empresa ou convivendo com a pessoa que tem essa cabeça de curto prazo, que ainda tem alguns, ainda guardam a tradição do tempo da hiperinflação, então é só comprar ali estoque, comprar bem, entre aspas, comprar bem era só olhar para isso. Como é que você se depara com essa situação? Eu sei que o assunto é profundo, mas é só uma provocação aqui mesmo. Na verdade, é o seguinte, né, Olegário? Esse é um dilema que a gente enfrenta no dia a dia, né? Ou seja, o varejista tem uma visão de curtíssimo prazo, e precisa ter mesmo, mas se você pegar o varejista que está de sucesso hoje no mundo, né, a gente pega um grande varejista, que sempre foi foco preço, que é o caso do Walmart, né? O Walmart era preço baixo todo dia, era o logo. E eles chegaram em 2013, chegaram à conclusão que se só por preço ele iria fechar as suas lojas. Eu tive na NRF, oportunidade de uma palestra do presidente da NRF, do Walmart, ele disse: se a gente ficar só por preço, a gente vai falir, a gente quebra. E ele hoje é a empresa varejista mais inovadora. De 2013, eles colocaram isso até hoje. Então, o que a gente tem que pensar, porque quem guia as empresas não somos nós, né? Quem guia é o consumidor. E o consumidor ele está mudando de comportamento a cada dia. Então, a sugestão é a seguinte: é que o empresário tem que estar para onde está indo esse consumidor, e para onde esse consumidor estiver indo, eu tenho que estar com ele. Eu não posso estar distante, eu não posso definir o que eu vou fazer na minha empresa. Eu tenho que saber quem é o meu consumidor, quem é o meu cliente, né? E para onde ele está indo, e quem vai dizer para onde eu vou é esse cliente. Então, tem que estar pensando estrategicamente, no curto, no médio e longo prazo, quem é o meu cliente, qual é a tendência de consumo dele, qual é a tendência de comportamento, e eu adequar a minha empresa em função desse comportamento desse consumidor. Porque se eu ficar só pensando no que é hoje, por que no índice S&P 500 de 2020, de 2060, as 500 maiores empresas listadas no índice S&P 500 tinha média de 70 anos de idade, tá? Em 2020, a média caiu para 18. Ou seja, era 60, era 70 e caiu para 18. Ou seja, teve 70% de redução da idade média das empresas. Ou seja, a empresa hoje, a vida das empresas é inversamente proporcional
a longevidade das pessoas. Enquanto aumenta a vida das pessoas, a longevidade das pessoas diminui a das empresas. Por quê? Porque as empresas não estão conseguindo justamente fazer uma gestão estratégica para acompanhar o comportamento do seu cliente. E ela acaba ficando fora desse mercado, né? Aí vem ESG, por exemplo, a empresa tem que estar preocupada, enfim. É difícil, mas precisa, quem quer sobreviver e manter-se relevante para o seu público, tem que pensar mais um pouquinho à frente, e quem vai dizer para onde ele vai tem que ser o comportamento do consumidor. Muito interessante que você trouxe, vou fazer uso da palavra relevante, porque aí nós estamos falando também do ciclo de vida dos clientes, né? Porque estamos falando de mudanças de comportamento e chega essa renovação dos clientes. Eu trabalho para reter, eu preciso atrair as novas gerações, etc., para simplificar aqui. E aí vem toda essa questão do propósito, né? Se a empresa não olha, ela não vai ser relevante para esse novo. O cliente não vai se identificar com aquilo que ela está. Essa nova geração, né? Não se identifica com o que a empresa está oferecendo. Aí vem um grande desafio estratégico, né? É exatamente isso, exatamente. Perfeito. Bom, a gente falou do estratégico e a gente até antes aqui estava batendo um papo do desafio. Vou pegar a cabeça do varejo como distribuidor, vamos levar para estoque. Você tem um tópico aqui de gestão de produto e estoque, né? Dá uma pincelada aqui para a gente aí do que você está abordando. Na verdade, nessa variável, a gente pegou não só a gestão de produto, né? Porque hoje a gente falava muito em compra, né? Hoje, no passado, a gente tinha um comprador, que ele hoje acabou sendo gerente de produto, né? Então, a gente, gerente de produto, a gente define desde o que é produto, passando pela definição de mix, definição de mapa de sortimento, definição de categoria, e aí a gente trabalha a avaliação de categoria pela classificação ABC, aí entra de planejamento de venda, planejamento de compra, precificação, né? Acompanhamento, negociação com o fornecedor, o que pode ser ou não negociado com o fornecedor, até chegar à gestão de estoque, levando em conta a margem e o giro. E também define quais são os conceitos, né? Como é que você avalia se a sua parte de gestão de produto está sendo bem direcionado ou não. E eu trabalho através de 3 indicadores básicos que a gente trabalha de forma integrada, atribuindo um peso a cada um. No varejo, só se ganha dinheiro de 2 formas, né? Se quem achar a terceira, me avisa aí, porque eu estou a vida toda procurando. Você ganha dinheiro com a margem ou com giro. E está todo mundo tentando. É margem e giro, margem e giro. Então, eu preciso vender, essa venda tem que ter uma margem e tem que ter um giro. Então, esses são como que você avalia. E lá no livro, você vai ter o passo a passo para isso. Tá? Você vai analisar item por item como você faz cada uma. Como é que você define mix? Como é que você faz uma avaliação por categoria? Como é que você faz uma gestão de estoque pela classificação ABC? Como é que você calcula a cobertura dos seus produtos A, do produto B e produto C? Só lembrando que o ABC é com base no princípio do Pareto. 20% das suas vendas, dos seus itens vendidos, do SKU, representa 80% das vendas. 30% dos SKUs representa 15% das vendas. E 50% dos SKUs representa 5% das vendas. Aí a gente faz até um desafio. Se você olhar o seu estoque e fizer esse critério, que lá no livro está bem claro como é que você faz, você vai ver que grande parte do seu dinheiro não está. Você tem uma cobertura de estoque para um mês, e você vai ver o que você vende, você tem estoque para 3 dias, e o que você não vende tem estoque para 1000 dias. Então, tudo isso a gente dá o beabá de como fazer. Então, só resumindo, né, a gestão de estoque a gente trabalha desde o início, onde você pensa em definir o que eu vou vender, né, que é o mix, né, definição do mix, até chegar à avaliação de estoque pela classificação ABC. Perfeito. Então, ali é onde estão as oportunidades. Aí vem o desafio de ter o sortimento também relevante de acordo com o perfil do público, né? Para cada loja, etc., né? Nessa gestão do produto. É interessante você trabalhar o conceito de gestão de produto, que internacionalmente é muito forte. Aqui a gente ainda tem o comprador. Algumas empresas começam a não falar mais do comprador, porque a palavra comprador, no nosso caso aqui, ela é muito associada ao tirador do pedido. Sim, sim. Né? Aquele que tira o pedido, mas ele não tem essa visão sistêmica. Aí eu vou voltar lá para a estratégia com você um pouquinho, que é o desafio que as empresas têm no dia a dia
porque está tudo tão fragmentado. Eu me lembro conversando com... Tem uma frase que foi muito marcante, Joedir, conversando com uma pessoa líder na área de compras, mas ele chegou assim para mim e falou assim: Olegário, eu não sei o que mais que eu faço nessa empresa, porque sortimento quem define é GC, gerenciamento por categorias. Preço, quantidade quem define é demanda, pessoal de supply. Preço é a equipe de price. Ação na loja quem define é trend. E aí, qual que é o meu papel na empresa, então? E finanças define o que eu vou fazer, resultado que eu tenho que entregar. Eu sou cobrado por resultado final, mas eu não tenho, dependendo, no caso dessa estrutura, a pessoa não tinha influência em todas as áreas. E falou, e aí, né? Qual que é o meu papel? Eu não sei o que a empresa de verdade está esperando de mim aqui, porque a empresa vai crescendo, vai criando departamentos, pessoas vão mudando, perde-se a visão do todo, né? E aí eu estou te provocando para entrar na parte de indicadores, né? Porque eu entendo que é um bom tema. E, por vezes, a gente vê indicadores que são conflitantes, né? Dentro das organizações. Por isso que a parte estratégica é fundamental. Olegário, uma vez eu estava dando consultoria para uma empresa e a área numa das reuniões, o diretor de logística disse que ele tinha reduzido o custo logístico dele em 20%. E aí eu perguntei ao pessoal de loja, gestão de loja, como é que estava a cobertura de estoque deles, e aí ele me disse que a cobertura de estoque tinha aumentado em X%. Aí falou, se você fizer a conta, o que você ganhou nos seus custos logísticos, você perdeu em giro de estoque. E esse estoque parado ainda não só isso, porque você acaba aumentando o seu nível de perda, você acaba tendo uma série de outras consequências. Então, quando você pega e divide, por exemplo, pelo que eu tenho estudado hoje, o que é uma boa gestão de compra? O gerente de produto ele é responsável pela compra, pela venda, pela margem e pelo giro. Então, ele precisa gerenciar o processo como um todo, e ele é cobrado por isso. O que era comprador? O comprador comprava, deixava na loja. Se não vendeu, o problema não é meu. Botei e colocou na loja, não vendeu, promoveu, pode ser vender até com margem zero, que o problema não era meu. Então, hoje, as empresas que trabalham com gestão de produto, com gestor de produto, ele é o responsável pelo planejamento definição do mix, pela definição de categoria, por todo o processo, e ele é avaliado por venda, tem que vender X, com a margem tal e com o giro tal. Então, hoje, o varejo mais avançado, ele trabalha dentro desse formato. O formato de comprador, ele é uma coisa que está cada dia mudando, e as empresas mais modernas já estão usando o conceito de gestão de gestor de produto. Sim. Mas sabe que eu conheço um caso, eu não posso citar a empresa, uma grande empresa, eu posso citar que ela está entre os 10 maiores do ranking. E teve uma situação muito curiosa que eles conseguiram ter que enterrar achocolatado. Por quê? Achocolatado, olha o prazo de vencimento, mas porque compraram, exageraram lá numa compra e ninguém assumia a responsabilidade. Eu já comprei, então é um problema de logística. Não é problema da loja. E ninguém queria, porque teria impacto no próprio indicador ali, né? Então ficou ali o... Esse é um dos grandes desafios. A gestão estratégica é justamente isso. Você tem que ter indicadores que você avalie o resultado da empresa, não o resultado só do departamento. E, de repente, você está... O zagueiro, olha, o centroavante lá, olha, eu meti 3 gols, mas a defesa tomou 6. Então, não interessa, ele tem que ter o resultado final. Eu não pode para ganhar o jogo, o que eu tenho que fazer? Eu não posso tomar gol, porque tenho que fazer gol. Se eu não tomar gol, eu empato, já é um bom resultado. Eu, além de não tomar gol, preciso fazer gol. Então, as empresas têm que funcionar como um time, e aí precisa ter um técnico que é essa visão estratégica para você seguir, né? E aí a gente tem a definição de mapas estratégicos, eu construir um modelo de avaliação e melhoria de performance empresarial, justamente para você avaliar o resultado como um todo. Perfeito. Você falou aqui do perfil do profissional, vamos entrar um pouco em gente, e eu queria combinar gente com experiência de compra. Na sua visão, esse gerente de loja,
que em alguns lugares ele cumpre as ordens, etc. Quando você olha para frente e a gente junta perfil, gestão de pessoas com perfil, com mudança de cliente e experiência de compra. O que muda no papel do gerente de loja? O que vai mudar se a gente fosse ter no horizonte aí, combinando a gestão de pessoas, de contratação, perfil, na experiência de compra, diversidade, tem muita coisa aí no meio. Conta para mim. Ou Na para nós. verdade, na verdade, é o seguinte, Olegário, o que é uma empresa, né? Uma empresa é feita por gente para atender gente. Esse aqui é um qualquer negócio, né? E o varejo é feito por gente para atender gente. E hoje, antigamente a gente falava muito em gente, cliente, né? Tinha uma preocupação muito grande com o cliente. Hoje, você, quando fala de gente, você tem preocupação com 3 tipos de públicos. É o cliente, ou o shopper, aquele que compra o seu produto, é o seu cliente interno, que são os funcionários, e a comunidade onde você atua. Então, quando a gente fala de gente, hoje a gente está falando desse conjunto de pessoas. E quando a gente fala, você sabe que eu brinco muito com... Eu dou muito curso aí para gerente de loja, e eu digo o seguinte, olha, vamos trocar o seu crachá, e vamos tirar o de gerente e vamos botar aqui o crachá de cuidador. E aí as pessoas, mas cuidador, professor, por que cuidador? Eu falei, qual é a coisa mais importante que tem numa loja? São os produtos e os clientes, né? Porque se os produtos estiverem mal arrumados, estiver sujo, ninguém vai comprar. E os clientes precisam entrar na loja e encontrar uma loja limpa, arrumada, com os produtos claramente identificados, com os preços e promoções. Isso é que vai proporcionar uma boa experiência de compra. Quem faz isso não é o gerente da loja, quem faz isso é o time dele, né? Quem cuida dos clientes, dos produtos é o pessoal de loja, é o repositor, é o caixa, é o vendedor, seja lá que nome seja, ele que cuida das 2 coisas mais importantes de uma loja, que é o cliente e o produto. Se o papel do gerente, se ele não cuida diretamente, o papel dele é cuidar bem das pessoas. Então, o papel do gerente de uma loja é cuidar bem das pessoas. Se as pessoas estiverem bem cuidadas, elas vão cuidar bem do cliente. Se as pessoas estiverem bem cuidadas, elas vão cuidar bem dos produtos. E esse conceito vem mudando muito, né? E essa nova geração, o varejo trabalha com jovem, né? O varejo, de um modo geral, ele trabalha muito com jovem. Esse jovem já está na geração Y, na geração Z e na geração alfa. E essas pessoas precisam de 2 coisas básicas. Ela quer ter voz e escolha. Então, o gerente de loja hoje precisa ser preparado, né, para trabalhar essas pessoas, cuidar dessas pessoas que querem ter voz e escolha, para que elas possam cuidar bem dos produtos e dos clientes. Então, gestão de loja hoje é fundamental. O gestor de uma loja hoje tem um papel importantíssimo para poder proporcionar uma boa experiência de compra ao cliente. Porque se o funcionário não estiver satisfeito, ele não vai proporcionar uma boa experiência de compra. Então, além de todo o aparato de tecnologia embarcada de uma loja, mas ela precisa ter gente, e gente precisa ser bem cuidada para ela poder cuidar bem dos clientes e dos produtos. Então, esse é o conceito que a gente vai muito a fundo. Nesse livro, a gente fala muito sobre isso, né? E aí tem todo o processo de reconhecimento, é o 3 por 1, eu só posso chamar a atenção de uma pessoa depois que eu fizer 3 elogios, né? Aí tem o papel do papel do gestor, do gerente de loja, não sabe, eu ensino, não quer, não pode, eu ajudo, não quer, eu motivo. Aí tem todo um aparato de gestão, de liderança, que a gente aborda de uma forma bem clara nesse livro. E aí, quem quiser aprofundar sobre o assunto, né, manda um e-mail para mim com seu endereço e um Pix de R$ 89, que eu mando o seu livro em qualquer parte do mundo. Autografado. Aproveitando, né, que já falamos de Fazendo venda, jabá aí, né? fazer o jabazinho aqui, né? Porque não adianta Jabá só do livro. falar, mas esse livro realmente ele é um verdadeiro manual de gestão de negócio. Legal. Uhum. Perfeito. Agora, Judy, quando a gente fala do gerente de loja, conversando com alguns, tudo, ele tem desafio. Ele tem lá, ele recebe e-mail de todo lado, WhatsApp, ele olha muito o preço que não está competitivo, liga para a matriz. Eu diria que ele tem hoje, vou exagerar aqui de novo, mas é por uma provocação, tem hora que ele está mais com um zelador do que com um cuidador, né? Mas um zelador é aquele que só está olhando ali, ele não tem tempo. Como é que é isso? Como é que eu lido com isso? A gente trabalha muito também, nesse treinamento que a gente faz para gerente de loja, isso está lá. O gerente de loja, ele precisa ter
em toda a cadeia de varejo, quem precisa ser um bom gestor no formato, na forma de gestão, vamos dizer assim, de liderança, é o gerente de loja, porque ele tem mais subordinados, mais pessoas ligadas diretamente a ele. O gerente de loja tem que saber delegar, né? Então, Uhum. e uma das grandes dificuldades das pessoas é delegar. As pessoas, ao invés de delegar, ela delarga, né? Eu deixo para lá, e não... Então você tem que delegar. Para delegar, você tem alguns princípios básicos da delegação. Você precisa delegar para alguém que tem um perfil para fazer aquilo, né? Você, ao delegar, você precisa treinar as pessoas para fazer aquilo que você está delegando. E você tem que ter uma forma de controle, né? Então, se você for lá descer no livro, você vai ver uma fichinha onde digo assim, relação de tarefas delegadas, onde tem as tarefas, depois ele põe as tarefas, do lado ele coloca para quem que ele bota o nível de importância de cada uma, e depois ele começa a delegar das menos importantes para mais importantes. Ou seja, o gerente de Uhum. uma loja ele tem que ter uma fichinha dessa, né? Com Uhum. todo mundo treinado para quem que ele vai delegar, e com poucas funções que ele faz diretamente. O que acontece é que o gerente de loja ele quer fazer tudo. Como ele tem, quando dá errado, ele recebe lá o feedback positivo, ou no popular, recebe um esporro do chefe dele, aí ele quer fazer tudo e acaba não fazendo nada. Então, gerente de loja tem que trabalhar a cabeça, tem feito um trabalho bem legal nessa área, é treiná-lo para delegar, que quando você delega, você motiva as pessoas, você cria novos líderes, você prepara as pessoas para ocupar novas funções. Então, o Uhum. gerente de loja bom é aquele que tem 3, 4 abaixo dele que tem a oportunidade de ser o gerente da loja. Para isso, ele Uhum. precisa delegar. Então, o gerente de loja tem um papel fundamental, mas ele precisa ser treinado e capacitado para isso. Uhum. Esse papel de ser um cuidador, né? Cuidador e desenvolvedor de pessoas, É, porque, é. né, para ele avançar. Quando você olha aqui para o marketing, né? Marketing e comunicação, o que você traz aqui de... Na verdade é o seguinte, todo mundo vai dizer assim, por que está separado aí comunicação e marketing? Bom, tinha uma opção de coisa que era compunham, estava tudo dentro do marketing, foi separando, né? E a Uhum. comunicação hoje, né, ela é muito importante, e como a gente fala de varejo de um modo geral, ele serve para uma loja de roupa, uma loja de sapato, ele serve para tudo. Uhum. Você falar de marketing, você precisa entender, né? Desde lá do nosso antigo, os 4Ps do marketing, e no varejo, como é que você usa os 4Ps do marketing? Uhum. Pessoal que está nos ouvindo quer abrir uma loja nova, como é que eu vou usar os 4Ps? É você identificar quem vai ser o seu cliente, né? Vai lá e verifica onde está a loja que vende o produto que o seu cliente pretende comprar. Aí você vai ver o tamanho da loja, o porte da loja. O primeiro P é identificar o ponto, né? Depois do Uhum. ponto, você parte para identificar quais os produtos. Se o produto que aquele concorrente está vendendo é o mesmo que você pretende vender, é o mesmo que você vende, né? Depois você olha o preço, vai comparar se o preço do seu produto é igual ao preço lá do seu concorrente. Depois você vai verificar a promoção, de que forma ele está usando, né? Se está na televisão, se está nas mídias sociais, se está no Facebook, se está no Instagram, o que, que ele está fazendo para divulgar o seu produto. Então, a vida toda você passa comparando, né? Um supermercado faz isso de uma forma mais organizada. Mas o que, que ele faz? Ele olha o ponto, olha o preço, olha o produto e olha a promoção. E aí é como usar as mídias sociais que a gente faz isso, tá? É como você usar o Facebook, como você usar o Instagram, como você usar o TikTok, que é uma coisa que ninguém está pensando, mas o TikTok está entrando aí no varejo de uma forma muito forte, tá? Tem que pensar nisso. Então, é como usar as mídias sociais, essas diversas mídias, para você alcançar o seu público-alvo, alcançar o seu cliente. Tá? Então, a gente dá todas as dicas, tá, em marketing e comunicação de como você usar essas mídias, essas redes sociais, para você atingir o seu público. Não só atingir, mas atingir e vender também, né? Que hoje você vende pelo WhatsApp com uma facilidade enorme. Né? A Uhum. sua vitrine hoje não passou a ser o Instagram, né? Você dispõe mais produto no Instagram do que na própria loja. Então, Uhum. lá a gente dá uma aula bem prática de como você usar todas essas mídias sociais. Desde como você fazer uma campanha na televisão, né? Que Uhum. também existe até hoje, né? Até você usar no dia a dia as mídias sociais lá, o TikTok, o Facebook, o Instagram e tudo mais. Uhum. Perfeito. Então, assim, ele tem que
conhecer os diferentes canais, medir qual que faz mais sentido para o grupo de clientes dele, entender isso para poder fazer essa gestão aí de canais. No livro também, o que você aborda aqui no livro de visual merchandising? Visual merchandising a gente aborda desde como a importância que você não compra produto com as mãos, você compra produto com os olhos, né? Então, Uhum. o maior vendedor do produto são os olhos. Se você olhar e comprar, e você acaba comprando. Você vai no supermercado comprar o sal, aí você vai lá no finalzinho da loja, e quando você sai com uma porção de bobagem que você não entrou na loja para comprar dentro do seu carrinho. Por quê? Quem faz isso é a forma de exposição do produto, né? E aí a gente lá dá todas as dicas de como você expõe o produto, quais os critérios que você tem que utilizar, como é que você expõe, faz os grupos de produto de acordo com o seu cliente compra, né? Que você põe lá a carne, põe o carvão, põe o sal grosso, você põe, como é que você faz uma degustação em uma loja, qual é o objetivo? Se o meu objetivo é vender mais produto, né, eu vou fazer uma degustação colocando uma receita com diversos produtos, em vez de eu botar o produto uma unidade e coloco o produto lá na gôndola para ele tirar, eu pego todos os produtos e ponho ele lá da receita. Se ele quiser, ele olha e já tira dali, já leva dali. Enfim, a combinação de cores, como é que você organiza as cores lá na sua loja de produto, para quem trabalha com roupa, ou com toalha, ou com algum tipo de produto. Você usa sempre das cores fortes para as cores fracas. Como é que você faz essa arrumação de acordo com arco-íris? Enfim, tem todo o exemplo prático que a gente dá para você entrar numa loja. E por que você vai numa loja e o açougue está lá no final da loja, né? E de vez em quando muda de lugar? É justamente para você, ao chegar no açougue, você circular a loja o maior tempo possível, porque ao passar você olha e acaba comprando com os olhos. Então, tudo isso a gente aborda lá no livro de uma forma bem prática. Uhum. Jandir, mas tudo isso no final do dia a gente tem que entregar resultado, né? E ali o resultado está lá em que a empresa vai continuar investindo, pagar as contas, etc. O que você aborda aqui de gestão financeira? Na verdade, é o seguinte, o Olegário, uma empresa, quando está com problema financeiro, você pode verificar o seguinte: financeiro é consequência das 6 outras variáveis, tá? Uhum. Se você fizer cada uma dessas variáveis com indicador de desempenho, medindo, você tem que ter métrica para tudo. Você tem que ter métrica para desde as pessoas, né, até o visual merchandising. Você tem que construir indicadores para isso. Se esses indicadores estiverem dando resultado, o financeiro você não precisa nem olhar que ele está. Financeiro é sempre consequência das outras variáveis, né? Mas o Uhum. que a gente aborda no financeiro? Como é um livro destinado ao pequeno e médio, porque a gente parte do princípio que o grande faz, mas na verdade nem sempre ele faz o básico bem feito, né? Então ele serve para todo mundo. A gente aborda o financeiro desde da gestão do capital de giro, que é um dos grandes problemas do varejo, né? E quando a gente fala de capital de giro, lá está bem claro, são 3 baldinhos que você tem, né? Eu tenho um baldinho com dinheiro e o saldo do banco, tenho um baldinho de contas a receber e um baldinho de estoque. E do outro lado eu tenho um baldinho dos fornecedores. Eu tenho que acompanhar tudo isso. Eu pego esses 3 primeiros, que é o que eu tenho de dinheiro no caixa, mais o que eu tenho a receber, mais o estoque, e deduzo o que eu tenho de fornecedores. Isso, de uma forma bem simples, é a sua situação patrimonial. Você tem que acompanhar isso diariamente. O dia que você medir isso estiver reduzindo esse valor, é sinal que você está empobrecendo, seu negócio está ficando mais pobre. Se estiver aumentando, é sinal que você está gerando riqueza, o seu negócio está gerando riqueza, né? Então, desde a gestão do capital de giro, passando pelo o critério de precificação, não de precificação, mas como que, utilizando para definir o capital de giro, eu vou depender do meu prazo médio de pagamento, aí tem lá como se calcula o prazo médio de pagamento, como se calcula o prazo médio de recebimento, né? Para em função, como se para ter uma boa gestão de capital de giro, eu preciso ter uma cobertura de estoque, é como se define a cobertura de estoque, aí em parceria lá com o gestor de estoque, porque isso acaba sendo transversal, né? Uma área influencia na outra. Então, tem gestão de capital de giro, fluxo de caixa, que é muito importante, como se fazer um fluxo de caixa, como se administrar um bom fluxo de caixa. Tem que ter um DRE, um demonstrativo de resultado,
no mínimo mensal, com resultado por loja, né? Que às vezes sobra dinheiro e o varejista sabe da onde está sobrando, ele não sabe. Então, ele tem que pegar cada uma das lojas, ele tem que ter... A loja tem dois resultados, o resultado da loja em si, né? E o resultado com o rateio central da administração central. O resultado da loja não pode estar negativo. Se der negativo, ele tem que analisar aquilo. Se em 2 meses não tiver uma solução, ele tem que arrumar um jeito. Se não tiver jeito, fecha. Porque se ele tiver uma loja dando... E aí pegou, aí que você mexeu com a vaidade, Jandir. sim, sim. Mas eu já vi muito vaidoso que quebrou e ficou pobre, justamente porque eu vou quebrar. Eu tenho N amigos dessa situação. Que você chega para ele, ó, você tem 25 lojas, fecha 10, que essas 10 aqui vão quebrar as outras. Não, mas eu vou esperar. E aí quebrou todas. Ao invés das 10, quebraram as 25. Tem um amigo de fé que aconteceu isso. Então, é como fazer esse gerenciamento financeiro. Uma outra coisa que a gente aborda muito, e que é um problema sério, né, principalmente no pequeno negócio familiar, é a confusão do CNPJ com o CPF na hora de fazer a gestão do dinheiro da empresa, né? Eu pego o dinheiro da empresa, compro um carro novo, compro uma casa de praia, compro um barco, e daqui a pouco acabo o capital de giro, vou lá no banco, pego o dinheiro e acabo quebrando a empresa, um negócio ótimo, e eu quebrei porque eu usei o dinheiro indevidamente em outro lugar. Então, ele dá a dica de como fazer isso, né? Definir claramente, faz um termo de ajuste de conduta lá e todo mundo acerta uma retirada, os sócios, e faz o seu planejamento para viver dentro daquela retirada. Não usa dinheiro da empresa para pagar a conta de ninguém, cada um pega com a sua retirada, ele paga a conta das suas contas. É separar entre as despesas pessoais da despesa da empresa. Enfim, toda aquela parte básica de gestão financeira, desde o DRE, e aí com mensal, um semestral, a gente dá diversas planilhas lá para depois ele usa a tecnologia que ele quiser, né, com as rubricas e um mês ao lado do outro, para ele olhar e ver como é que está o acompanhamento de uma despesa em relação ao mês anterior, qual é o percentual dela em função das vendas, enfim, dá toda uma parte de gestão financeira do negócio. Perfeito. Excelente. Jandir, nós passamos aqui, de uma maneira muito geral, por todos os tópicos. Eu queria saber se os nossos participantes têm alguma pergunta aí para fazer. E eu sei que você tem aí um outro compromisso também. E você, como é que, quando olha para tudo isso que nós estamos falando, e você acompanha também tudo aí, indo para a NRF, de futuro, e nós temos aqui com a gente supervisor de loja, né? Tem empresário, tem pessoas que estão lidando, né? No dia a dia, orientando também varejo. Que recado que você deixa aí final para esse final de ano turbulento? Não que tem bola de cristal, porque ninguém tem, mas com base no conteúdo que você tem aí, a sua vivência, como é que te olha daqui para frente, hein? Para Olha, 2023? olha, esse ano está sendo um ano, obviamente, um ano com a eleição extremamente preocupante, né? Preocupante do ponto de vista de muita... Realmente, esse ano ninguém dá para conversar política, né? Porque tem dois extremos aí extremamente inflamados, não dá nem para a gente conversar política. Mas o que eu sugiro é o seguinte, é que quem tem um negócio tem que pensar, seja qual for, né? Com o Bolsonaro ou com o Lula, o seu negócio vai continuar existindo. Então, não tem que estar preocupado com isso. Tem que estar preocupado com o seu negócio, fazendo o básico bem feito, buscando novos conhecimentos. Não dá mais para ser varejista como era 20 anos passados, né? Eu era varejista, eu tinha um dinheiro, eu entrava lá e montava um negócio e sobrevivia. Hoje o varejo virou uma coisa profissional, né? Nós estamos aqui discutindo aspecto profissionais do varejo, é você procurar conhecimento para o seu negócio, ou seja, procure agregar conhecimento, procure fazer o básico bem feito, varejo é feito de detalhes, né? Procure os detalhes do seu negócio, procure ajuda, né? Quando você é difícil, você fica olhando para o seu negócio e aquilo vira paisagem, né? Então você precisa também estar atento. Uma boa consultoria pode te ajudar em algumas inovações que você vai introduzir no seu negócio. E tem que varejo barriga no balcão, né? Olhando dia a dia, valorizando as pessoas, porque se as pessoas já foram importantes até hoje, a partir de hoje elas serão mais importantes ainda. Então, essa forma de gestão de pessoas
e agregar conhecimento, né? Conhecimento é a única coisa que pode manter o seu negócio relevante para o seu público ao longo do tempo. É isso que lamentavelmente, eu tenho agora um novo evento, agora que eu vou bater um papo aqui agora. Quem quiser acompanhar depois, que tiver interesse, eu vou falar sobre a importância da gestão para o sucesso de uma marca. E eu vou conversar com o Bandeira de Mello, que é meu velho amigo. Ele foi o presidente do Flamengo, que fez essa mudança de uma marca degradada, que o Vampeta tem uma frase que o Vampeta disse: eu finjo que jogo, o Flamengo finge que paga e eu finjo que jogo. Então, eu vou conversar com o Bandeira de Mello, o que ele fez no Flamengo, qual a importância da gestão para o sucesso de uma marca, e agradecer muito aí, Olegário, essa oportunidade da gente bater papo. E como você sabe, eu estou sempre à disposição. Conhecimento só tem uma finalidade, é você compartilhar, né? Ele é o bem mais importante da humanidade e que a gente compartilha com todo prazer em compartilhar. Então, contar sempre que você quiser, estou à sua disposição aqui para a gente discutir esse tema de varejo. Eu gosto muito de conversar com você, porque você também é um baú de conhecimento de varejo. Sempre aprendendo aí. Mas o Geraldo Aniceto que mandou uma mensagem para nós falando assim, que ele já comprou o livro, viu? Já presenteou o filho. Presenteou o filho, pois é. E está ajudando a loja, hein? Então, obrigado aí, Geraldo. Opa, a gente tem aqui o Marcelo também, aqui está levantando a mão aqui. Marcelo, vamos lá, vamos. Quer escrever? Eu posso te colocar aqui para dentro para você perguntar, e aí vira a nossa última pergunta para o... porque eu tenho em 10 minutos eu entro na outra. Vamos permitir aqui o Marcelo aqui. Pode falar, Marcelo. O som não entrou. Oi, tudo bem? Opa, tudo bom, Marcelo? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Me apresentar aqui, eu sou Marcelo Zeir. Tenho 22 anos aí de experiência com indústria e nos últimos 4 anos eu estou mais ou menos enveredando por esse caminho de consultoria de distribuidores e varejo, né? Mais ou menos não, na verdade eu acabei fazendo uma imersão profunda. E aí foi muito interessante eu estar ouvindo aqui as palavras do Joedir, que são muito apropriadas para esse momento. Na verdade, eu queria só fazer um fechamento aqui, um comentário final, que, Joedir, o que você vem fazendo, na verdade, inclusive com a tua literatura aí de consultoria, de orientação, é abrir os olhos do varejo para o básico bem feito, que, na verdade, tinha muita coisa sendo negligenciada até hoje em função de ter poucas grandes contas profissionalizadas interferindo no negócio deles. Então, o consumidor, inclusive, se deixava levar por um serviço que ainda era de caráter embrionário, né, no sentido de prestação de serviço, era uma situação de relacionamento, era aquela coisa básica de você criar uma área de fluxo na loja, uma categoria destino, para que ele, no meio do caminho, vá recolhendo aquilo que não era realmente algo que ele tinha colocado na lista de compras, mas essa execução no ponto de venda, ela já era uma coisa muito relevante, e um ponto que eu pude perceber, depois de ter trabalhado em mais ou menos 20 estados diferentes na minha trajetória, é que a parte financeira era muito negligenciada também. Era aquele negócio de você trabalhar o mesmo mercado, a mesma margem para tudo, e você citou um ponto muito relevante de ter um regimento interno, né, para os sócios, para que eles possam realmente utilizar tudo aquilo que é gerado no negócio dentro do negócio e separar as despesas pessoais. São pontos muito relevantes, mas que, por incrível que pareça, eles são básicos, mas tem até hoje muita gente que não sabe nem por onde começar, e por isso você mesmo falou, tem uma questão aí de orgulho que eu pude perceber em diversas regiões que eu trabalhei, em diversos estados. Eu não preciso citar nome, não é necessário, porque é muito generalizado isso, talvez um pouco menos em algumas outras regiões. E os estados que o varejo ficou mais blindado, eu digo do médio até o pequeno, foi justamente onde essas instituições tiveram mais humildade para se unir e trabalhar junto
as secretarias, o governo, e trocar experiência entre eles para que eles não se considerassem concorrentes entre si, prestassem um serviço para aquele consumidor daquela região que fosse reconhecido, porque tem espaço para todos, e não foram engolidos por essas grandes redes que, às vezes, muitas vezes, aproveitando por esse cenário atual, que caiu o poder de compra, com uma prestação de serviços que está evoluindo, inclusive agora, né? Porque Marcelo, suas considerações estão ótimas. Eu estou preocupado com a agenda do Joedir aqui, que ele tem um compromisso. É mais para elogiar. Era mais para elogiar a iniciativa dele, que ele está no caminho certo, e eu serei um fã, colaborador, se possível. Vou adquirir o livro, inclusive. Tá? Perfeito, Marcelo. E vocês podem, que está aqui nos assistindo, pode nos seguir aí nas minhas redes sociais. É fácil, né? Se você botar o Olegário Araújo, deve aparecer mais de um, mas se você botar Joedir Teixeira, eu acho que só vai aparecer Helder. Então é fácil de você de você me encontrar. Eu agradeço a todos e desculpe aí pelo horário, mas eu vou ter que entrar nessa outra aqui que acabou. Eu já tinha marcado essa outra antes, mas eu acho que valeu a pena. Olegário, muito obrigado aí mais uma vez. Obrigado, Joedir. Obrigado por estar com a gente. Parabéns, Olegário. Parabéns pela iniciativa também. 360 está, como sempre, indo muito bem. Obrigado, Marcelo. Vamos obrigado profissionalizar o país. É isso aí, gente. Obrigado. Boa noite.